Veja nesta edição, carroceiros de Belém são orientados para combater degradação ambiental e indústrias e prefeituras se preparam para mudanças no descarte de resíduos sólidos. Mutirão de combate ao mosquito da dengue pretende reduzir casos da doença em Belém. Medidas pretendem melhorar atendimento na emergência dos hospitais públicos. Movimento República de Emaús promove feirão de preços baixos. Especialistas falam sobre os cuidados na menopausa e crianças aprendem desde cedo a cuidar do meio ambiente em Belém. O Nazaré Notícias desta segunda-feira está no ar. Com o período das chuvas, os alagamentos são comuns em todas as cidades brasileiras. Isso por causa da quantidade de lixo que entopem bueiros e canais. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saneamento tem uma campanha de combate ao entulho que procura conscientizar os carroceiros a não jogarem lixo nos canais. O objetivo é evitar a degradação ambiental e os alagamentos das principais ruas de Belém. As noções ambientais foram repassadas no auditório. Os carroceiros ouviram atentos a explicação. É a oportunidade que Deus colocou na vida de vocês de mudarem as suas vidas. Não é de mudar, agora eu vou ser muito melhor. Não, eu agora atingi a maturidade profissional. Genivaldo foi flagrado jogando entulho nos canais. Teve o carro apreendido e foi selecionado para a conscientização. Eu vejo isso, que a gente é errado mesmo, isso aí que eles estão falando pra gente é certo. E a gente tem que ter consideração que a gente não deve estar sujando a natureza. Não estamos só prejudicando a gente, como ao todo da população. 77 carroceiros já foram notificados pela Secretaria de Saneamento jogando lixo nos canais de Belém. Destes, 10 ganharam oportunidades de trabalho. Nós detectamos que 98% das pessoas não querem mais fazer esse serviço, esse trabalho. Elas querem ser reconhecidas. E aí partimos o quê? Para a carteira de identidade, para a documentação legal, para que eles possam ser cidadãos. E através disso adquirirem o respeito. Por isso que eles estão podendo fazer os cursos que eles estão solicitando. Eles podem, alguns já foram incluídos em terceirizados que prestam serviços. Flávio tem esperança de conseguir um emprego para largar de vez o carrinho. Criei essa consciência de que é errado jogar lixo na rua. Então agora eles estão dando essa oportunidade. Primeiramente eu creio em Deus que vai dar tudo certo, né? E da parte deles também que eles venham colaborar e que venha ser uma coisa certa. Porque eu estou precisando muito me empregar, né? Para mim ser um cidadão mesmo. A equipe do Batalhão de Polícia Ambiental ainda levou os carroceiros para uma trilha no Parque do Utinga. A noção real de como o lixo afeta o meio ambiente, os carroceiros só conseguem ter aqui, em contato direto com a natureza. A gente tem que preservar, né? Porque é para o nosso bem, né? Para o bem da humanidade, para dizer a verdade, né? Porque quando a gente preserva uma coisa, é para a gente mesmo, né? Que nós vamos ser beneficiados disso. A Receita Federal publicou hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2012. O prazo de entrega começa em 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 166. A declaração poderá ser enviada pela internet por meio da utilização do programa de transmissão da Receita Federal ou via disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 23.499,15 em 2011. A lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos só deve entrar em vigor em 2014, mas as indústrias e as prefeituras já começaram a se preparar para as mudanças no descarte deste tipo de lixo. A lei prevê deveres para todos no descarte do lixo, desde o fabricante até o consumidor final. Nessa nova Política Nacional de Resíduo, ela estabelece o que o poder público tem que fazer, que é justamente o plano de gestão de resíduos, o que o cidadão, como nós, temos que fazer, né? Separar o material em casa adequadamente, e as indústrias que geram as embalagens também têm a sua parte, justamente nessa questão de logística reversa.
A logística reversa quer dividir a responsabilidade do descarte do lixo. Para o consumidor final, fica a tarefa de separar o lixo da forma apropriada, facilitando a coleta seletiva. O lixo eletrônico, como lâmpadas, pilhas e baterias, deve ser separado dos outros. A intenção é prevenir impactos ambientais e trazer vantagens econômicas para o país. Então você tem assim reduções de custos de saúde pública, né? Então você tem melhorias da qualidade da água, você tem redução de CO2, né? Economia de energia, economia de água, economia de matéria-prima. Então existe um ganho ambiental que ele acaba sendo diluído nessa cadeia e traz benefício para todos. As vantagens são tantas que, mesmo antes da lei entrar em vigor, muitas empresas já apostam no descarte correto e na reciclagem desse tipo de lixo. Nessa multinacional, por exemplo, restos de celulares, televisões e até computadores são reutilizados para a fabricação de outros tipos de produtos. A gente tem uma ideia de que se a gente pode aproveitar algum produto, para que a gente vai gastar um dinheiro para comprar esse mesmo produto? Então, tudo que é possível de ser reaproveitado, a gente acaba utilizando. Na opinião do gerente administrativo dessa empresa, o consumidor ainda não consegue entender as vantagens de fazer a coleta seletiva. E o papel das indústrias e órgãos públicos é ajudar nessa conscientização. Na verdade, a gente quer aumentar a ideia e implantar bastante a ideia de que todo mundo tenha consciência de fazer com que os produtos sejam separados e sejam destinados ao lugar correto. No Brasil, a situação ainda está muito aquém do esperado. Cerca de 60% do lixo produzido por aqui vai direto para os lixões e menos de 13% tem destino correto em aterros sanitários. Dos quase 6 mil municípios brasileiros, menos de 10% tem coleta seletiva. Um em cada 5 municípios brasileiros já aderiu ao Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica. Atualmente, 1.327 municípios fazem parte do programa. No Pará, 61 municípios oferecem emprego a profissionais na área da saúde. Os municípios terão até amanhã para efetuarem as suas inscrições. E os profissionais da saúde podem aderir ao Provab até o dia 12 deste mês. As 3,7 mil vagas são destinadas às pessoas que estejam interessadas em atuar nas equipes de saúde da família e também em outras estratégias de atenção básica. No Pará, serão 2.000 vagas para médicos, 1.000 para enfermeiros e 700 para cirurgiões dentistas. Poderão se inscrever os profissionais que tenham concluído a graduação e possuam registro profissional junto ao respectivo conselho de classe. Os cuidados devem ser dobrados para combater o mosquito da dengue, principalmente nos pontos de difícil acesso. Por isso, a SESMA deu início ao mutirão contra a doença. Uma verdadeira guerra contra o mosquito da dengue. É assim que está sendo visto o mutirão de combate à doença, que envolve cerca de 220 agentes divididos em 8 equipes. Cada agente sai munido de material para eliminar o mosquito da dengue. Isso é posto na nossa bolsa para material de trabalho, luva, a gente tem larvicida, a gente tem pipeta, a gente tem a lanterna, tá? Geralmente também quando tem, a gente põe máscara, porque também é necessário por causa do larvicida. São poucos materiais, mas dá para a gente trabalhar, o boletim, tá aí nosso material pessoal, cola, as fichas, tem os tubinhos para fazer coleta, tem pipeta, lápis, borracha e apontador. É esse o nosso material de trabalho. As equipes trabalham seguindo orientação de mapa de localização. Dessa vez, foi o bairro O Marizal vistoriado pelos agentes. O local possui 110 quarteirões com mais de 15 mil imóveis. O perigo aqui pode estar nos prédios em construção. Hoje, o Marizal está recebendo a visita de um número bem maior do que o de costume de agentes de saúde, né, fazendo a vistoria nos imóveis residenciais e, em especial, aos prédios em construção, né, na tentativa de encontrar os focos e eliminar ou tratar esses focos do mosquito da dengue. As equipes são separadas para visitar cada quarteirão. O trabalho é árduo e, muitas vezes, os agentes são recusados pelos moradores. Às vezes a recusa dos moradores, por de desconfiança, né, porque em algumas situações já ocorreu de bandidos estarem uniformizados com o nosso uniforme padrão. Aí os moradores que foram assaltados, eles acabam espalhando
e aí a gente sente dificuldade. Às vezes, mesmo mostrando o crachá, a identificação, o morador não permite a entrada. Uma campanha de prevenção contra a dengue que vem sendo realizada junto à população parece surtir efeito e o resultado está em algumas ruas. A gente acredita que em via da CESAM está trabalhando junto com a gente nessa operação e amanhã eles estarem recolhendo os entulhos, a gente acredita que isso aqui já é a própria população com a sua contribuição. Tá? Essas garrafas já estão saindo dos imóveis para vindo para cá, para a CESAM já está recolhendo. Os próximos bairros a serem beneficiados com o mutirão contra a dengue são Curió-Utinga, no dia 8 deste mês, Jurunas, dia 9, Água Boa, dia 10, 14, Conjunto Satélite, 15, Tenoné, 16, Barreiro e Praia Grande, em Outeiro. Nos prédios em construção, a gente está... 80% dos que foram visitados foi encontrado foco, né? E os agentes estão fazendo o tratamento. Ainda não temos ainda a parcial do que foi feito pela manhã, né? Mas o trabalho está fluindo de maneira muito boa. Jogar objetos no lixo que possam acumular água devem ser colocados em locais que não acumulem o produto. A prevenção ainda continua sendo a melhor arma contra a dengue. O Ministério da Saúde define medidas para melhorar atendimento nas emergências dos maiores hospitais públicos do país. 11 deles já foram escolhidos. A promessa do governo federal é que sejam investidos R$3,6 milhões em cada um deles. O investimento será para compras de equipamentos e reformas físicas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou as visitas pelo Hospital de Base, aqui em Brasília. Fluxos internos nos hospitais para garantir que os pacientes fiquem internados nos locais mais adequados. Uma segunda mudança importante, nós identificamos que uma parte das filas, da demora de atendimento na urgência e emergência, tinha a ver com pessoas que vinham para a urgência e emergência, consultas, procedimentos de especialidades que acontecem aqui no Hospital de Base. Estão sendo reformados 2 hospitais no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Goiânia, Brasília e Porto Alegre. O programa pesquisou as principais dificuldades das emergências nacionais, mas nem todas as regiões foram contempladas. A região norte não entrou na lista dos 11 primeiros hospitais escolhidos, mas, segundo o ministro da Saúde, até fevereiro, o Hospital Metropolitano do Pará será beneficiado pelo programa. É o 12º incluído, já no SOS Emergências, já está incluído, inclusive, a previsão da instalação do núcleo na conversa que foi feita com a Secretaria Estadual do Pará. É agora no mês de fevereiro que se instala o núcleo, fechando 12 hospitais do SOS Emergências. Segundo o ministro, até 2014, 40 hospitais serão reformados, mas os locais ainda não foram definidos. Serão feitas pesquisas nas capitais, cidades e municípios para diagnosticar as dificuldades de cada emergência. E agora, falando sobre meio ambiente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os resultados de desmatamentos e degradação da floresta amazônica nos meses de novembro e dezembro do ano passado. Eles mostram uma aceleração da destruição da floresta em relação ao último bimestre do ano anterior. Os focos de desmatamento cresceram cerca de 60%, passando de 135 quilômetros quadrados em 2010 para 218 quilômetros em 2011. Ainda de acordo com o INPE, os dados de desmatamento são divulgados de forma mais exata quase um ano depois do último mês de coleta. Dados mais detalhados podem ser encontrados no site www.inpe.br. O Ministério da Educação divulgou os nomes das universidades federais que poderão contratar professores temporários neste ano com a respectiva quantidade de vagas que serão abertas. O MEC publicou portaria que prevê a contratação de mais de 3.000 professores universitários para o programa Reúne. Um grupo de professores será integrado a partir de março e o restante em abril. As vagas são para um período de 6 meses e o contrato pode ser prorrogado pelo mesmo período. Atualmente nas universidades federais existem cerca de 70.000 professores. A Universidade Federal do Pará poderá contratar novos professores a partir de abril. Roupas, computadores, móveis e eletrodomésticos com preços de R$ 1 a R$ 300.
Neste final de semana, o Movimento República de Emaús realizou o primeiro feirão de 2012. A comunidade carente do bairro do Bengui, em Belém, aproveitou as ofertas. Um armário por 30, 50 ou 70 reais. O preço estava tão bom que ninguém reclamou. Eu tenho roupas que eu comprei há 2 anos atrás ainda, aqui, boas ainda. Tá ótimo, é uma coisa muito boa. Mesmo sem funcionar, valia a pena comprar uma geladeira. Compensou, deu para fazer. E como levar tanta coisa para casa? Tem gente que colocou na cabeça. Nesse comércio, até os transportadores saem ganhando. Meio de sobrevivência também da gente, né? Que estamos desempregados e dá para te manter nossa boiando aqui, né? O negócio do frete. O primeiro feirão de 2012 do Movimento de Emaús atraiu gente de todo lugar. Vai suprir a necessidade de muitas pessoas que, infelizmente, não podem comprar em lojas que são tão caras, né? E as pessoas precisam também, né? De tudo pode se encontrar por aqui e o melhor são os preços. Com R$1 você compra 3 peças de roupa. Com 150, uma TV de 22 polegadas. R$5, um telefone. E 70, um carrinho de bebê. Os produtos ofertados foram doados durante a grande coleta de Emaús, que acontece todo mês de setembro. As pessoas podem estar ligando para a gente para o 3279-2700 ou 91620018, onde elas vão estar ligando, falando comigo mesmo, eu vou estar fazendo o cadastro, o agendamento a gente vai buscar. Essa participação, ela já tem essa expectativa de estar doando para a gente. O feirão é realizado de 15 em 15 dias. O número de donas de casa de baixa renda que contribuem para a Previdência Social aumentou de 5.528 para 52.040 entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. Desde outubro de 2011, as donas de casa de famílias de baixa renda podem contribuir para a Previdência Social pagando uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. O programa contempla quem se dedica somente ao trabalho doméstico. Para ter direito ao benefício, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda familiar até 2 salários mínimos. A inscrição é feita pelo telefone 135. Uma fase vivida com cuidado por muitas mulheres. Durante a menopausa, a diminuição hormonal pode provocar mudanças no organismo. Para tirar algumas dúvidas sobre essa fase particular feminina, nossa equipe conversou com um especialista no assunto. A diminuição dos níveis hormonais ocorre com todas as mulheres, normalmente por volta dos 45 anos de idade, sendo que esta fase marca o final do período reprodutivo feminino e o início da menopausa, quando ocorre o último ciclo menstrual. Com isso, a incidência de doenças cardiovasculares aumenta com o avanço da idade. As manifestações clínicas aparecem nas mulheres, em média, cerca de 10 a 15 anos mais tarde do que nos homens. Fato possivelmente explicado pela proteção hormonal feminina. A terapia de reposição hormonal, né, ela tem como princípio fazer a reposição estrogênica de estrogênio, né, no organismo da mulher que está vivenciando o climatério ou a menopausa, paciente na menopausa ou pós-menopausada. As doenças cardiovasculares representam 53% dos casos de mortalidade entre as mulheres. Algumas sentem pouco ou nenhum sintoma durante o período da menopausa, climatério. A maioria poderá sentir alguns sintomas e representar sinais como ondas de calor, suores noturnos, insônia, irritabilidade, depressão, diminuição da atenção e memória, entre outros. Quanto aos riscos, os maiores riscos, além da questão das doenças cardiovasculares, né, a gente observa que pode ser a osteoporose, né, que é a falta da mineralização dos ossos, da coluna, né, das vértebras, né, e do colo do fêmur. Também a questão das cistites, as inflamações da bexiga, né, por atrofia do epitélio vaginal. Então, por conta dessa atrofia, pode ocorrer a cistocele, que seria a queda, né, o relaxamento da musculatura que segura a bexiga. Então, é outra situação que também a gente pode encontrar nessas mulheres que não fazem reposição hormonal.
Infarto e AVC, acidente vascular cerebral, são as principais causas de morte em mulheres acima de 50 anos aqui no Brasil. Acompanhamento médico regular traz mais qualidade de vida e permite um maior controle cardíaco. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2030, mais de 1 bilhão de mulheres devem estar na menopausa. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística avalia que mais de 13,5 milhões passam pelo climatério. Mas, em Belém, será que as mulheres acima de 40 anos estão preocupadas com a menopausa? Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres elas estão assim se preocupando, elas procuram o serviço de saúde. Agora, é importante a mídia fazer o alerta para que outras que estão ainda, que não têm essa informação, procurem. De acordo com estudos recentes, as ondas de calor ocorrem em mais de 50% das mulheres que entram na menopausa e sua frequência diminui para 30% das mulheres após 3 anos de menopausa. Apesar disso, os sintomas podem persistir em 16% das mulheres com 60 anos de idade. Em primeiro lugar, é o controle do peso através de dieta, exercícios físicos regulares. Isso é muito importante. O número de trabalhadores estrangeiros no Brasil cresceu 57% no ano passado e chegou a mais de 1,5 milhão em dezembro. As estatísticas são do Ministério da Justiça. O principal fator para esse salto no número de imigrantes legais foi a chegada de trabalhadores de países vizinhos. Triplicou o número de imigrantes peruanos e o número de paraguaios e bolivianos cresceu mais de 70%. O crescente fluxo migratório de países latino-americanos tem sido acompanhado por uma mudança significativa no perfil dos trabalhadores que vêm para o Brasil. Os imigrantes dos países vizinhos, em geral, têm baixa escolaridade e pouca qualificação. Em Belém, desde cedo, as crianças aprendem a cuidar do meio ambiente. No último final de semana, uma escola do bairro da Marambaia recebeu a primeira estação de coleta seletiva. O que foi que você aprendeu de legal hoje aqui na escola? A reciclar as coisas, aprender a cuidar das plantas e mais coisas ainda. Ainda muito jovem, Kaline já entende a importância de cuidar do meio ambiente. Na manhã ensolarada de sexta-feira, ela plantou sua hortinha e aprendeu a reciclar, aprendizado que ela levará para casa. Para Pedro, a lição não foi diferente. Reciclar é uma palavra que já faz parte do seu vocabulário e da sua realidade. Plástico, vidro, garrafa. O motivo de tantos alunos estarem do lado de fora da escola é simples. Eles comemoram a primeira estação de coleta seletiva ao ar livre. Esse PEV está sendo instalado numa praça em frente ao Colégio Carlos Guimarães, aonde fará a gestão do PEV. Ou seja, nós vamos fazer várias reuniões com a comunidade, mostrando para eles que eles podem fazer a coleta seletiva na sua casa e destinar ao PEV, que depois isso será destinado, a cooperativa vai vir recolher, né? E ele vai ficar no espaço externo. Eu acho que esse é o grande objetivo, atender toda a comunidade. Este é o primeiro ponto de entrega voluntária a céu aberto. O material utilizado para montar este PEV é todo reciclável. Ele não foi feito aqui no estado do Pará. Veio de São Paulo e mostra às pessoas que boas ações são possíveis com material reciclável e que é importante reciclar. É fundamental porque era um pedido da sociedade. Eles pediam já para a gente, olha, a gente precisa de PEVs espalhados pela cidade, porque a gente nota que a população faz a coleta seletiva em casa, só não tem aonde destinar. E a gente precisava colocar algo externo para atender a sociedade. E isso a gente já está fazendo junto com parcerias contínuas, igual ao Colégio Carlos Guimarães. A escola Dr. Carlos Guimarães será responsável pelo ponto de coleta. O lugar faz parte de um planejamento, já que a escola tem um bonito histórico sobre educação ambiental. Tudo que nós fazemos de educação ambiental desde 2009 dentro da escola Carlos Guimarães, a gente está trazendo agora, fazendo essa parceria com a comunidade para a transformação
que a gente precisa nas questões ambientais, né? Do lado de fora, alunos, funcionários e pessoas da comunidade organizavam canteiros para deixar o ponto de entrega voluntária mais bonito. A iniciativa agradou muita gente e a aula se transformou em uma bonita lição. É bom se tivesse também em todas as escolas, não é só aqui, que foi o início, né? Agora, se as outras diretoras, outros professores dessem o andamento, era ótimo para esses alunos e outros colégios, não só outros estados, colégios particulares também. É bom aprender isso para o meio ambiente, por causa que hoje em dia as pessoas jogam muito lixo, entendeu? Não reciclam muito. Aí a gente está fazendo essa plantação aqui, ó. As plantinhas estão fazendo essas coisas, horta, né? Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!